Número 13. Durante a sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Então, uma questão aqui de botânica, sensacional. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A aquisição evolutiva, que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas, está indicada pelo número tal. Então, a gente tem aqui uma árvorezinha filogenética dos vegetais atuais. Aqui a gente tem, ó, as briófitas, certo? Aqui são as briófitas, né? Hepáticas, antóceros e musgos. Aqui a gente tem as pteridófitas, certo? As gimnospermas e as angiospermas. São os 4 grupos aí que a gente considera, né, de plantas atuais. E aí, tem 5 características evolutivas, que estão aqui simbolizadas por esses números, beleza? Que são ali bem importantes para a evolução dos vegetais. E olha que lindo! Cara, tem uma legenda, olha que molezinha. Tem uma legenda falando o que é cada um desses números. Porque a questão podia não ter, e você precisar saber o que era cada uma, mas ela já fala. Então, ó, número 1, embriões protegidos no gametófito, né? Então, no caso ali, isso é uma característica comum a todos os vegetais, né? Na verdade, ela ali é uma apomorfia dos vegetais. Então, embriões protegidos lá pelo gametófito, que vão se desenvolver pelo menos no estágio inicial às custas do organismo materno, aquilo que a gente chama de matrotrofia, né? E são embriões pluricelulares maciços. Isso também é uma característica que define o reino vegetal. Então tá ali bem na base daquele grupo, certo? Separando ali os vegetais dos seus ancestrais, que foram algas, né? Número 2 são tecidos condutores verdadeiros. Então a gente vai ter plantas vasculares a partir do número 2, né? Então aqui todo mundo é vascular a partir do número 2. Quem que não é vascular? As briófitas, né? Que estão aqui antes do número 2. Então, esse ramo aqui, esse aqui e esse aqui, eles são avasculares, tá? Então, número 2. Número 3, formação do tubo polínico, que está aqui apenas em gimnospermas e angiospermas. O 4, polinização pelo vento, devido ali à ausência de flores. As gimnospermas vão ter uma polinização principalmente pelo vento. E o número 5, a produção de frutos, que é exclusiva das angiospermas, assim como a produção de flores, tá? A pergunta é: a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número X. Então, veja só, pessoal. Antes dessa conquista evolutiva, ou seja, em briófitas e pteridófitas, os gametas masculinos, eles são flagelados. São gametas móveis que precisam de água do meio externo para se locomoverem e chegarem até o gameta feminino, chegarem até a oosfera. No caso das briófitas, isso acontece. No caso das pteridófitas, isso acontece. Então, briófitas e pteridófitas são dependentes da água do meio externo para a sua reprodução sexuada. Já com a aparição do tubo polínico, isso não fica mais sendo uma dependência dos vegetais, no caso de gimnospermas e de angiospermas. Por quê? Existe o grão de pólen, tá? Esse grão de pólen ele pode ser disperso tanto pelo vento quanto por animais polinizadores, e ao atingir, a estrutura reprodutora feminina, ou o estróbilo feminino, no caso das angiospermas, ou a estrutura lá da flor, a estrutura feminina da flor, no caso das angiospermas, o que vai acontecer? Esse grão de pólen, ele vai chegar ali e vai produzir um tubo polínico que faz com que o gameta masculino, no caso a célula espermática, ela consiga se locomover até o gameta feminino, onde vai ocorrer a fecundação, sem a necessidade de haver água. Essas células espermáticas, elas não têm flagelo. Elas vão se movendo por dentro desse tubo polínico. Então, isso foi a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos vegetais. Vai surgir, então, em gimnospermas e angiospermas. Tá certo? Então, a número 3 é a nossa opção correta. Uma questão aqui bem bacana
né? A letra C, uma questão bem bacana de botânica. Lembrando, pessoal, que na botânica é muito comum serem cobrados esses tipos de coisas, adaptações à conquista do meio terrestre, surgimento de vasos condutores de seiva, quem é vascular, quem é avascular, quem tem semente, quem não tem, quem tem flor, quem não tem, e por aí vai, tá bom? Isso aí é bem comum de aparecer em questões de botânica, mas as questões de botânica em si não são tão comuns assim no Enem como um todo. Show?